Obrigado, Bruno Rosa, obrigado, Bruno Rodrigues, aí pela disponibilidade. Né? Bruno Rosa é System Engineer aí da Netscope, Bruno Rodrigues é time de vendas, né? Isso. Account Manager, e vai estar falando um pouco aí do cenário da Netscope, do mundo SSE, do mundo SaaS, entendendo essas diferenças de siglas aí, como que a Netscope se posiciona nesse mundo, e a gente vai dar um overview aí da importância desse uso dessa tecnologia, principalmente para esse mundo de home office, híbrido, e como que isso se encaixa em outras soluções de cibersegurança, como as soluções tradicionais que a gente já conhece, que são soluções de caixinha, conectividade em cada escritório. Ok? Vou transmitir para você aí, começar com você, né, Bruno Rodrigues? Isso, por favor. Isso. Então vou te dar a permissão e a sala é sua aí, você fica à vontade. Eu vou estar aqui ouvindo aqui e os participantes ficam à vontade em estar mandando perguntas, dúvidas ali no chat. A gente não tem como abrir o áudio para todo mundo. E se alguém quiser falar, levanta a mãozinha ali que a gente depois pode liberar a câmera, o áudio, e vocês podem falar. Mas não dá para liberar para todo mundo, a gente faz isso individualmente, tá bom? É com você. Uma coisa interessante, só primeiro bom dia pessoal a todos, o Bruno vai estar fazendo a apresentação aí, queria agradecer o espaço, galera, e eu vou estar aqui no chat tirando as dúvidas de vocês, então a gente vai fazer essa dinâmica, à medida que tiver alguma coisa que puder contribuir, vou contribuindo com o Bruno aí, então fiquem à vontade aí pessoal, perguntar, a gente está aqui à disposição de vocês, obrigadão. Obrigadão mesmo pela disponibilidade de vocês, a todo mundo participando aqui pelo tempo, né? A gente sabe que é muito corrido, então vamos em frente, tá bom? Obrigado aí, ótimo webinar para todo mundo. Obrigado, Clério. Obrigado, Bruno Rosa. Bom, Vê se bom você dia a já todos. consegue compartilhar aí. Acho que sim, Clério. Acho que eu já Deixa tenho eu ver. acesso A aqui tela em ao... andamento, perfeito. Bom, pessoal, então, para a gente iniciar aqui a nossa apresentação, a ideia aqui é a gente mostrar benefícios, né, de como que a gente consegue ajudar os nossos clientes hoje, as principais empresas, com relação a esse assunto de segurança, né, principalmente camada de nuvem, tá? E aqui a gente tem um aspecto bem interessante de como que a empresa moderna hoje, ela tem uma certa complexidade de uma expansão de tecnologia, tá? Se a gente for olhar para a parte de cima aqui, né, na parte, a gente coloca aqui como antes, vamos colocar até antes da pandemia, como sendo um marco aí para as empresas, né? A gente tinha todos esses sistemas aqui integrados, né, tanto na parte de serviço quanto na parte de estrutura, né, todos trabalhando de um único ponto, né, ou seja, para o usuário acessar qualquer informação, ele teria que estar dentro da empresa, muitas das vezes teria que estar conectado numa VPN para acessar um determinado serviço, e isso faz com que as empresas modernas tiveram que se adaptar pós-pandemia, principalmente, né? Então, a gente coloca agora, esse momento exato que nós estamos, nós enxergamos hoje muito o contexto desse nova palavra aqui, né, que é o híbrido, que é o trabalho híbrido, né? E como que as empresas hoje, nesse contexto de trabalho híbrido, ela tem os desafios, né? A gente enxerga pelo menos dois desafios que são extremamente relevantes para o negócio da empresa. O primeiro, né, que as redes atuais elas não sustentarão os negócios modernos. Se a gente pensar no contexto de antes da pandemia, ou seja, tudo que a gente tinha de tecnologia, de conceito de implementação de produtos, de como que a gente posicionava certas coisas no contexto de proteção de dados, olhando muito para on-premise e não muito para a nuvem, né? Então a gente tem hoje essa informação de que o que as redes atuais, ela muito possivelmente elas já estão passando por uma mudança e elas vão se cada vez mais se transformar em uma característica muito mais atual, né? E o segundo ponto aqui seria a questão dos ataques cibernéticos, né? Que vem acontecendo e esses ataques eles acontecem de diversas formas, por diversas plataformas, e cada vez mais, né, esse universo ele vem crescendo e ele vem se adaptando a essa nova mudança, desse novo trabalho híbrido, desse novo modelo, né, de integração de produtos, de integração de sistemas e etc. Tá? E o que isso agravou? Né? Isso agravou na expansão de ferramentas, na expansão de custos e na expansão de complexidade. Ferramentas por quê?
As empresas tiveram que se adaptar muito rapidamente a esse novo ambiente e tiveram que, muitas das vezes, adquirir novas soluções, novas ferramentas, novos desafios, né, com relação a isso. Isso, consequentemente, aumenta o custo, porque você está investindo em coisas que você não tinha antes ou não estava preparado, né, naquele momento, e complexidade, porque você muitas das vezes não tem mão de obra suficiente para executar esse serviço, essa tarefa, você tem que contratar novas pessoas, você precisa investir, né, na educação dos seus funcionários, então isso gera uma certa complexidade, além de ter várias ferramentas para fazer o trabalho que é necessário para que garantir, né, para que a empresa esteja garantida como um todo na parte de segurança, tá? E essa questão do trabalho híbrido, né, ele convergiu muito com as empresas de tecnologia, principalmente, e dentro das empresas, a área de tecnologia, ela tem basicamente dois grandes pilares, né? O pilar da infraestrutura, né, e o pilar da segurança, tá? Quando a gente olha para a infraestrutura, por exemplo, o que a gente imagina que a infraestrutura ela deve ter como requisitos principais? Desempenho, porque você não pode deixar que o seu funcionário, que o seu negócio, ele pare de funcionar porque você não tem um bom desempenho com as ferramentas que estão ali. A parte de capacidade, disponibilidade, resiliência e SLAs, né? Então, isso aqui a gente enxerga que a infraestrutura hoje, esse termo aqui deve ter, ele casa muito bem com essa parte aqui, tá? Eu vou comentar um pouquinho para frente dessa questão do meio aqui, mas falando da segurança. O que é segurança? O que o pilar da segurança dentro da empresa ele deve ter? Ele deve ter a visibilidade e análise de todos os dados que estão sendo trafegados dentro da empresa, consequentemente, a proteção desses dados, né? Porque eu não posso ter um dado exposto, muitas das vezes. A gente tem agora, já há algum tempo, né, a LGPD como sendo um marco para o Brasil, na parte de proteção de dados. Consequentemente, também, a proteção contra as novas ameaças, porque a gente enxerga, né, como eu comentei no slide anterior, um grande avanço de ataques vindo, muitos deles, não só mais igual tradicionalmente, através do endpoint, um ataque direcionado, mas sim um ataque muito mais sofisticado em URLs, em sites que muitas vezes os usuários navegam e não têm aquela informação e a partir daquele momento eles passam a ser infectados, etc. Então, o pilar de segurança dentro da empresa ele tem que ter essa proteção contra as ameaças e, consequentemente, gestão dos riscos, né? Porque tudo isso faz parte desse contexto de segurança, né? Não somente olhar para os dados, mas sim gerenciar todo o risco que envolve a parte da empresa. E onde se converge essas duas tecnologias, né, tanto de infraestrutura quanto de segurança, esses dois pilares? A parte de infraestrutura, agora a gente vê uma movimentação muito grande para a nuvem, ou seja, as empresas estão migrando seus data centers, migrando toda a sua infraestrutura, muito por quê? Por conta de desempenho, por conta de disponibilidade, por conta de resiliência, né? Então, assim, não querem mais investir em data centers on-premises, mas quer ter uma flexibilidade de poder utilizar as nuvens que hoje estão aí no mercado, né? E do lado da segurança, a mobilidade, né? Então, isso se converge entre os dois pilares, né? Mobilidade por quê? Porque eu preciso deixar que o meu usuário possa acessar um dado, possa acessar a minha aplicação de algum lugar que ele queira trabalhar, né? A gente está falando de trabalho híbrido. Então, hoje eu estou na minha casa, né? O Bruno está na casa dele, o Cléber acho que deve estar no escritório, mas tantas pessoas estão em tantos lugares, acessando as suas aplicações, acessando os seus serviços, mas de uma forma mais móvel, né? Uma forma mais leve de se trabalhar. Então, e isso precisa cada vez mais, isso está se convergindo, né? A questão da infraestrutura está indo para a nuvem e a segurança deixando cada vez mais móvel essa questão dos acessos, tá? Isso nos traz o quê? Um conceito de Zero Trust, tá? A gente vai falar um pouquinho bastante sobre esse assunto daqui um pouco, tá? Basicamente é confiança zero, eu preciso ter confiança de que meu negócio está seguro e ter confiança que meu usuário também está acessando as ferramentas de forma segura, tá? A gente acaba fazendo o quê, né? Removendo essa confiança implícita, refinando o menor acesso privilegiado dos seus usuários
e a gente monitora isso continuamente. Então, a gente está cada vez mais buscando isso, e é o que as empresas vêm fazendo cada vez mais nesse novo modelo de trabalho híbrido, tá? Agora, a gente tem uma pergunta para você. E se a sua rede e a sua segurança, elas trabalhassem juntas? Hoje a gente enxerga que os fornecedores, principalmente os fabricantes, existem, né, os grandes fabricantes da parte de infraestrutura, os grandes fabricantes da parte de segurança, mas e se a gente pensar em trabalhar essas duas questões juntas? Ou seja, um único fornecedor te ajudando nas duas partes, os dois grandes pilares, olhando para tudo que a gente comentou até agora, tá? Aí a gente tem alguns pontos importantes quando a gente fala nesse aspecto, né? A questão de todos os seus usuários, de qualquer lugar, enfim, 24/7, ter ali uma segurança rápida, né? Acessando a sua infraestrutura na nuvem ou o seu data center, tá? Os serviços mais completos, centralizados, tá? Então, assim, independente do que o seu usuário esteja acessando ou a sua equipe de segurança ou a sua equipe de infraestrutura estejam acessando, mas estão acessando através de um ponto único, tá? E aí, consequentemente, né, fornecendo os dados a partir da nuvem, da onde ela quer que ela esteja, tá? A cobertura completa para todos os seus aplicativos, dados e dispositivos de IoT. Essa palavra IoT hoje, essa sigla, na verdade, né, a internet das coisas, a gente vem cada vez mais escutando sobre isso e as tecnologias vêm avançando cada vez mais para IoT. Qualquer dispositivo que você esteja conectado, uma câmera através de IP falando com o seu servidor que esteja na nuvem ou em qualquer outro lugar, como é que a gente converge essas tecnologias? Então, isso é interessante no ponto de vista de concentrar essas informações todas dentro de um único aspecto. Tudo isso daqui para a gente, ele vai ser fácil de usar, porque é uma única plataforma para acessar todas essas soluções, essas informações, e, consequentemente, a gente vai ter uma redução, um TCO muito mais baixo. Por quê? Imagine você ter uma equipe que vai estar olhando para duas tecnologias, você vai ter uma equipe que vai estar observando dois aspectos diferentes, trabalhando em momentos diferentes, e você vai ter custos diferentes para uma empresa que tem uma equipe só indo para infraestrutura, uma que só está olhando para segurança, e a gente, na verdade, quer otimizar cada vez mais esse serviço para reduzir o seu custo operacional no final do dia, tá? Construindo para um mundo que se move em direção a comunicações, ou seja, de qualquer para ou qualquer para um, tá? Isso significa que a gente até chama isso daqui de um nome agora que é Netscope Mesh, ou seja, a gente está integrando todas as informações, todos os pontos que estão soltos hoje e concentrando dentro do Netscope, e concentrando todas as informações dentro da nossa nuvem, concentrando tudo isso dentro desse quesito importante, tá? Isso é uma arquitetura que a gente chama de SaaS, tá? A gente quer cada vez mais que vocês entendam essa nomenclatura e como que a gente consegue ajudá-los nesse conceito de SaaS, tá? Olhando tanto para a parte da infraestrutura quanto para a parte da segurança, ok? Bom, falando um pouquinho agora sobre o que né, depois dessa introdução do que a gente tem visto no nosso mercado atual, o que a gente tem de informação sobre Netscope SSE, ou a parte de inteligência que a gente olha para a nuvem. A gente destaca, pessoal, basicamente, dois grandes pontos aqui centrais. A parte da nuvem, que é a parte de cima, tá? E a parte de baixo, que vai ser a parte da infraestrutura, que o Bruno Rosa vai explicar um pouquinho para a gente essa parte, ok? Mas vamos começar aqui pela parte de cima, tá? Falando de nuvem, a gente vai ter aqui, por exemplo, pessoal, hoje a gente enxerga os aplicativos que são externos, tá? A parte completa de web, a parte completa de SaaS. E quando a gente fala de SaaS, a gente está olhando para um aspecto de aplicações que são gerenciadas por vocês, ou seja, que vocês pagaram por aquelas aplicações, né? Que vocês custearam isso,
e também aplicações que não são gerenciadas por vocês. Porque qualquer aplicação hoje em nuvem, ela é uma aplicação que o seu usuário pode ter acesso. Ele pode simplesmente abrir uma URL, abrir um browser e digitar qualquer informação que ele vai trazer uma aplicação nova. E a gente vê o número é muito grande, na verdade, de aplicações que estão sendo criadas diariamente. E como que a gente consegue proteger o nosso negócio, sendo que a gente não consegue enxergar quais são essas inúmeras nuvens que estão sendo criadas, tá? Tanto também no aspecto de nuvem pública, a gente pode citar aqui as principais nuvens hoje da AWS, Azure ou GCP, que são essas nuvens privadas, né, que a gente comentou da infraestrutura das empresas sendo migradas para esse contexto, tá? E também a parte dos data centers, porque ainda assim existem empresas que têm esse requisito de ter o seu dado ainda assim voltado de um data center, seja físico ou seja na nuvem, tá? O grande aspecto aqui do SSE, pessoal, é o seguinte: nós já nascemos nativamente na nuvem, tá? Netscope já nasceu nativamente em nuvem, a gente não tem nenhum quesito on-premise, a gente não tem nenhum aspecto disso, tá? A gente já nasceu na nuvem e já nasceu para ser utilizado em nuvem. A gente coloca até verdadeiramente unificados, porque essas tecnologias que nós estamos mostrando para vocês aqui, pessoal, RBI, Firewall as a Service, Security Web Gateway, CASB, ZTNA, eu não quero entrar em aspectos de produtos aqui, não é essa abordagem, tá? Mas tudo isso daqui que a gente coloca é a nossa plataforma de segurança, e nesse aspecto nós estamos 100% unificados entre os nossos produtos, tá? Nós não temos integrações entre o nosso portfólio. Temos sim integrações com terceiros, por exemplo, um antivírus, um CIEM, alguma outra solução, alguma outra ferramenta que comporte o seu portfólio como um todo. Dentro do Netscope, nós somos 100% unificados entre os nossos produtos. A gente gostaria, né, o intuito do Netscope é conectar rapidamente as pessoas com a segurança do seu destino. Quando a gente fala disso, a gente está falando dessa caixinha aqui de ZTNA, trazer um conceito novo para o mercado, de que ele não precisa explorar toda a rede interna da sua empresa para acessar uma aplicação específica. Vamos dar privilégios e acessos a uma pessoa, a uma aplicação específica, para que a gente possa não correr riscos, né? A sua empresa não venha correr riscos de um ataque, de uma vulnerabilidade, através de uma porta aberta e etc. Então, vamos conectar uma pessoa a uma aplicação ou um grupo de pessoas a um grupo de aplicações específicos. Seguir os seus dados em qualquer lugar que ele esteja. Então, quando eu comentei com vocês sobre a questão dos aplicativos que estão na nuvem, como é que eu sei que o meu dado, que é extremamente importante e relevante, não está indo para um lugar que não deveria, né? Muitas das vezes o meu usuário, talvez por não ter um conhecimento muito vasto sobre informações de tecnologia, ele abre um site, abre uma aplicação de compartilhamento externo que não é o da corporativo da empresa e compartilha um documento super importante, né? Então, como que a gente consegue seguir os seus dados em qualquer lugar que eles estejam, entendendo um contexto? Por quê? A gente simplesmente não quer bloquear ou liberar o acesso, simplesmente 0 ou 1. Mas a gente quer entender o contexto, a gente quer te ajudar a construir a sua jornada, né? Nessa questão de nuvem, entendendo o que é importante para você. Olha, Bruno, importante para mim é que o meu usuário acesse determinado serviço, mas que ele tenha uma certa proteção. Ou não, eu posso liberar porque a minha empresa tem uma cultura diferente, a gente só vai monitorar o que o usuário está fazendo. Então, esses contextos são importantes para que a gente possa acessar as suas informações de forma segura, obviamente. E também oferecer aí uma experiência, né, excepcional dos usuários através da nossa rede New Edge. O Bruno Rosa vai falar um pouquinho para a gente de como a gente funciona nesse contexto de New Edge um pouquinho mais para frente, tá? Então, pessoal, só para dar esse overview, tá, da parte de SSE, tá? É importante dizer para vocês o seguinte: quando o Gartner lançou essa nomenclatura SASE, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eles separou ou
distanciou um pouquinho o que era segurança de rede, tá? Então, SSE está olhando só para o que é segurança. E a gente vai falar um pouquinho daqui a 2 slides para frente do que é rede, e a gente vai fechar esse assunto complementando tudo que é a parte de SASE, ok? Bom, no conceito de Zero Trust Engineer, a gente tem uma vasta informação que a Netscope ela traz hoje, tá? De informações com relação a contexto de nuvem, a proteção contra as ameaças, a proteção dos dados, né? Uma ferramenta de DLP super completa, super avançada, olhando para OCR, que seria a questão de imagens das informações que estão em nuvem, analíticos, né? Muito mais simplificados, com uma forma muito mais contemporânea, olhando para o comportamento do seu usuário, tendências do que está acontecendo, o que é desconhecido para você que você não sabe, e etc. Tudo isso daqui é integrado no nosso portfólio, na nossa oferta para vocês, tá? Se a gente for olhar para um passado não tão recente, não tão distante, perdão, a gente olharia para uma ferramenta de analíticos como mais um custo para você integrar com o seu portfólio atual e muitas das vezes não tendo um merge ali entre as tecnologias. Então a gente já entrega isso junto a vocês. A confiança no ecossistema, isso aqui é extremamente importante. A confiança do dispositivo, né, olhando, verificando ali a postura, verificando localização, o que o seu usuário pode acessar, por exemplo, de um laptop, de mobile, se você permite que ele faça isso ou não, né? A confiança do usuário, isso aqui é extremamente relevante para o seu negócio. Se você não confia no seu usuário, muito possivelmente você vai ter um prejuízo aí dentro da sua empresa. Então, a gente quer, na verdade, estimular para que o seu usuário possa compreender a forma mais correta de acessar essas informações. As aplicações que são confiáveis, hoje a gente tem um pouco mais de 50 mil aplicativos e serviços aí já contemplados pela Netscope, e a parte de identidade e acesso. Então, assim, fazer com que o seu usuário ele tenha ali um SSO, ou uma autenticação intensa, né, um DO, por exemplo, ou qualquer ferramenta de autenticação para realmente olhar para essa questão de Zero Trust, né? Então, quando a gente fala de confiança no dia zero, a gente envolve todos esses aspectos que estão aqui na nossa tela, e isso faz com que a gente possa ofertar a vocês uma segurança muito mais inteligente, ok? Bruno, eu gostaria que você agora explicasse para a gente um pouquinho essa parte WAN que a gente tem de oferta para os nossos clientes. Beleza, vocês estão me escutando bem? Sim. Ah, perfeito. Legal, que eu tentei. Perfeito, porque eu tentei comentar ali 2, 3 slides atrás, aí eu vi que não saiu o áudio, eu falei, bom, vou esperar um pouquinho, depois eu testo. Mas vamos lá, pessoal. Um ponto interessante, né, como o Bruno comentou, ele introduziu aí o conceito que a gente tem repetidas vezes falando, né, o SASE, né, Security Access Service Edge. Eu costumo colocar uma formulinha interessante para ele, né, que basicamente diz que é o framework da convergência entre redes e segurança. Se a gente for expandir um pouco mais, né, no que o Gartner fala, né, desse lado aí, ele divide ali o lado de segurança entre conjuntos de capacidades de segurança oferecidas através de um edge, uma borda ou uma nuvem, e a parte de redes, a mesma coisa, um conjunto de capacidades de conectividade e redes oferecidas também através de um edge ou de uma forma a se conectar a um edge, né, com várias capacidades. Em suma, o SASE, essa jornada, esse framework, ele vem ali... Opa, Brunão saiu... Desculpa. Não, acho que voltou, né? Não, já voltou. Em suma, ele vem ali de um lado entre conjuntos das capacidades de rede, conjunto das capacidades de segurança, mas que o próprio Gartner traduz até em quadrantes, né, para poder especificar a visão dele, né? A visão dele, um quadrante que foi lançado já há um bom tempo, que era a parte de WAN, chamado de Wired WAN, e onde estavam ali produtos de SD-WAN, basicamente. Então, você via ali Versa, Silverpeak, você via Fortinet, você via Cisco, você via VeloCloud, você via uma série de players, não só de os plug-and players de SD-WAN e os plug-and players de segurança, se
se degladiando ali por essa parte do melhor posicionamento do lado de conectividade com segurança, ou só conectividade, que é essa parte, vamos dizer assim, de redes, né? E na parte no outro lado, né, você via players de segurança cobrando aí, lutando, né, degladiando pela parte de conjuntos de capacidades de segurança, onde eu tenho ali os conjuntos que o Bruno comentou, todas voltadas ao conceito e ao framework de Zero Trust, né? Onde a confiabilidade é zero, onde você tem que fazer validações, onde você tem produtos para proteção de dados, produtos para avaliar ali ameaças avançadas, a parte de movimentação de arquivos, a parte de navegação web, diversas capacidades de segurança. Então, a soma de tudo isso, da USAS, ela vem para um ponto interessante. A Netskope, depois de apresentar o cenário do SSE, como o Bruno bem comentou, com esses conjuntos de capacidade, ela trouxe agora, lançando essa semana, inclusive, já sabia, na verdade, da aquisição, né, todos nós aqui internamente, mas a gente lançou publicamente essa semana a compra de uma empresa chamada Infiot, né? Não sei exatamente aqui como que se fala, mas eu vou chamar de Infiot, que é a empresa que veio dos ex-fundadores da empresa chamada VeloCloud, que depois foi adquirida aí pela VMware, né? E eles continuaram nesse segmento de SD-WAN e eles criaram essa empresa Infiot, ao que se espera com as melhorias, né, do ponto de vista do que veio lá da VeloCloud, com uma tecnologia voltada aí para o que eles chamaram de Borderless WAN, né, uma próxima geração aí de conectividade das redes, né, através desse conceito de Borderless WAN, que vem com o objetivo, né, a mensagem da Infra, de simplificar, modernizar o WAN, né, muito daquilo parecido com que o SD-WAN tem a proposta de fazer, que é uma tecnologia de SD-WAN. Então, o que a Netskope fez? Adquirindo essa empresa, ela veio com a visão, estou 100% na visão SaaS, desde a parte de conectividade até a parte de segurança. Eu entrego conectividade agora de uma forma, o objetivo não é colocar hardwares, equipamentos rodando lá na ponta, com várias capacidades de segurança sendo processadas lá. Não, a gente tem uma proposta, uma visão. A visão é o New Edge. E dentro do New Edge, nós vamos entregar todas essas capacidades. As soluções que serão colocadas para alimentar a Borderless WAN, os equipamentos, seja um dispositivo de rede, um access point, seja um equipamento na ponta, ele simplesmente vai ser um direcionador de tráfego. Tanto que o objetivo da Netskope, mais uma vez, não é vender hardware. O objetivo da Netskope é simplesmente entregar uma possibilidade de direcionar esse tráfego de uma melhor forma possível e aplicar no New Edge as capacidades ali. Então, essa caixinha ela terá inteligência, né? Esses modelos de equipamentos eles terão a inteligência de direcionar o tráfego pelo melhor link possível, olhando ali a sensibilidade da aplicação. A gente vai fazer o steering do tráfego dentro dessa caixa, avaliando qual que é o melhor caminho, né, de acordo com aquela necessidade daquela aplicação. E dentro do New Edge, a gente vai sempre mandar para o New Edge, né? Veja bem, soluções tradicionais de segurança, usualmente elas mandam para um concentrador dentro de um data center ou numa AWS, no Google, por aí vai, né? O objetivo da nossa solução do Borderless é não mandar para o data center privado, a gente vai mandar esse direcionamento para o nosso gateway que vai estar dentro do New Edge, porque a gente tem POPs e dentro desses POPs vai fechar essa comunicação do overlay do SD-WAN. Então, os links de internet, a comunicação da WAN, ela será fechada dentro do New Edge, e a partir do New Edge ele vai para o seu destino final. Então, a gente está conectando ali toda a parte de WAN de um cliente com a parte de segurança já dentro do próprio New Edge. Ali dentro dessa parte de WAN, a gente tem a parte de acesso inteligente, como eu comentei com esses equipamentos que vão estar na ponta. A gente vai ter toda a parte de routing, wireless WAN, network security e app assurance, mas sempre lembrando, direcionando o tráfego lá para o ponto de presença da Netskope e lá no New Edge aplicar as capacidades de segurança. Então, o objetivo da Netskope é oferecer uma rápida conexão, uma rápida e confiável conexão de trabalho dentro da WAN para mandar ali dentro do New Edge várias capacidades onde a gente aplica essas capacidades de segurança, aplica essas capacidades e direciona o melhor caminho para a aplicação do cliente. Então, essa comunicação agora, essa visão de SaaS completa que a gente está apresentando é conexão fim a fim, desde o dispositivo móvel
do cliente, seja ele remoto ou dentro de uma loja ou dentro de um escritório, independente da unidade de negócio. A gente vai colocar uma unidade de negócio lá que vai direcionar esse tráfego para o nosso New Edge, e o nosso New Edge vai direcionar o melhor caminho para esse tráfego é tal lugar, o melhor caminho para esse tráfego é tal lugar. Então, é a proposta de SaaS completa, né? Uma visão completa. Então, a gente está chamando de Borderless One, que é a parte de baixo aqui, onde está nesse slide que o Bruno está compartilhando. Então, Intelligence SSE é o lado das capacidades de segurança, com todas essas funcionalidades. E a parte de baixo, em verde, é a parte da conectividade, onde a gente tem toda essa parte de conectividade, onde a gente vai focar ali nas filiais, nos dispositivos não gerenciados, na internet das coisas, nos usuários remotos. Uma das funcionalidades que nós colocamos dentro da nossa solução também, além da parte de SD-WAN, é a parte de IoT. A gente está com sensores, a gente adquiriu também uma empresa chamada Root Cloud. Essa empresa, essa tecnologia, ela tem como objetivo aí agregar as capacidades de analisar dispositivos não conhecidos dentro de uma rede. A diferença de um dispositivo IoT, usualmente, é um dispositivo que não vem com uma capacidade muito grande ali de ser seguro, né? A gente sabe aí que câmeras IPs, que tem, então, várias vezes conectadas, que hospitais que têm uma série de equipamentos que já falam IP, estão conectados, eles não têm um investimento muito grande nessa parte de recursos de segurança. Então, eles podem ser ofensores para a rede, né? Então, o objetivo dessa tecnologia é de dar visibilidade para essas soluções, para esses dispositivos altamente conectados, né? Porque agora não é 1, 2, 3 computadores, agora você pode ter 50 por um usuário, 50, 100, porque são muitas coisas conectadas na rede, né? Então, com essa visibilidade dessa parte da solução nossa, a gente dá o controle, consegue dar o controle também. Então, integrar fim a fim, desde rede e segurança, aplicando aí as capacidades dentro do New Edge. Pode movimentar aí para o próximo. Esse é o New Edge, né? Como a gente comentou. Então, o New Edge, a gente já fez até alguns comentários aqui que o Bruno falou, ele está distribuído ao redor do mundo, certo? Uma variedade de data centers. Então, quando eu falei POP, né? Ponto de presença. O ponto de presença, se a gente olhar aqui para o Brasil, a gente tem aí Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. São data centers da Netscope, onde tem todas as capacidades de todas as soluções, todos os equipamentos. São nesses data centers aqui no Brasil que a gente vai fechar a malha WAN, ou seja, todos os equipamentos que a gente colocar na ponta de um cliente, que ele tem várias unidades de negócio. Vamos supor uma rede de farmácia, tem 1000 unidades espalhadas pelo Brasil. Essas unidades, elas vão fechar o overlay do SD-WAN dela, para os links. Vamos supor que cada unidade de negócio, cada farmácia tem 2 links. Esses links vão fechar uma conexão do overlay, né, do SD-WAN, uma VPN, com o POP da Netscope. Se está lá no Nordeste, pode ser por Brasília, pode ser por Rio, dependendo da malha. Se está no Rio de Janeiro, fecha com o Rio. Se está no Sul, vem para São Paulo. Então, essa malha do cliente vai fechar dentro do POP da Netscope. E aí, dentro do POP, a gente vai aplicar todas as capacidades de segurança. E como a gente tem um outro benefício, que são os peerings, né? A gente tem peering com a Microsoft, com a Google, com a AWS, com mais de 370 vendors de soluções de SaaS ao redor do mundo. O que tem de benefício? O benefício é de ter o Direct Connect, né? O que acontece? Eu tenho dentro do meu data center, dentro do meu ponto de presença, uma comunicação direta, né? Ou uma comunicação BGP direta com a rede desse fabricante, para que eu não tenha ali não tenha múltiplas passagens por outras conexões até chegar lá e tenha o melhor caminho, ou seja, o caminho mais rápido, um caminho de melhor confiança, um caminho mais rápido para essa aplicação. Então, imagina uma malha WAN que não depende puramente só da internet para chegar no Office 365. Eu uso o Office 365, eu poderia ir pela rede de internet tradicional até chegar lá na cloud mais próxima da Microsoft para fazer o uso do OneDrive, compartilhar arquivos e tudo mais, através de um conceito que se chama breakout, né? Saindo localmente, né? Mas pela malha da Netscope, pelo New Edge, pelo fato de ter peering, a gente tem cenários em alguns clientes que, passando por dentro da rede do New Edge, por conta desse peering, essa comunicação com a Microsoft, a gente tem aí uma performance muito interessante por conta dessa conexão direta. Eu tenho ali a conexão direta onde estão os servidores da Microsoft. Então, esse peering traz um benefício muito grande. Hoje, a rede da Netscope, ela só perde aí para Facebook, Netflix, uma das redes de cibersegurança mais
conectadas do mundo, né? Então, assim, eu fiz comparação aí até com redes que não são de cibersegurança, que tem muito mais peerings, obviamente. Mas por esse fato de a gente ter essa quantidade de peerings muito grande, dá esse benefício a gente se comunicar com o destino dessas aplicações SaaS com maior confiabilidade e trazendo uma experiência melhor para o usuário. Então, imagina um cenário onde eu tenho aí uma rede de Newedge totalmente distribuída pelo mundo, as redes dos clientes se conectando dentro desses pontos de presença, esses pontos de presença direcionando para o melhor caminho. E lembrando, quando eu posso me conectar um usuário da casa através de um cliente, mas posso conectar também uma rede da farmácia, como eu comentei, com um dispositivo que a gente vai colocar lá na ponta de Borderless One, e ele vai direcionar para um dos links que ele tem nessa farmácia, qual que é o melhor caminho para chegar no POP da Netscope. E o POP da Netscope, enfim, vai direcionar esse tráfego para o melhor caminho. Então, uma proposta diferente de SD-WAN, onde a gente tem a capacidade do SaaS completa. Então, toda a parte de comunicação do SSE e toda a parte de comunicação WAN entregues através do Newedge. Pode seguir. Beleza. Valeu, Bruno. Obrigado, viu? Bom, pessoal, aqui a gente tem uma informação importante para compartilhar com vocês. São logos importantes, né, que a Netscope ela tem ao redor do mundo inteiro, tá? Em diversas camadas, né, de setores: financeiro, varejo, saúde, óleo e gás, utilities, alta tecnologia, governo, e entre outros, tá? Então, são logos importantes que a gente construiu ao longo aí de basicamente 10 anos, né, de história, e são logos bem considerados, né, dentro do contexto global de mercados, né? Então, são só para vocês enxergarem aonde a Netscope ela conseguiu chegar, né, até esse momento, e a gente vai conseguir, com certeza, crescer muito mais logos importantes para a empresa. Então, assim, é um conceito muito interessante para todas essas empresas que estão aqui. São empresas globais, como o Bruno acabou de comentar. Então, você tem usuários que estão espalhados pelo mundo inteiro, né, acessando a nossa plataforma Newedge através do mundo inteiro. Muitas vezes empresas que são multinacionais e tem um ponto, né, em cada país. Então, isso é extremamente importante e relevante para o nosso negócio, né, e também para a referência de vocês como os nossos futuros clientes, ok? Bom, eu vou colocar para vocês agora, pessoal, 6 casos de usos que a gente mais enxerga hoje no nosso dia a dia, tá? E Bruno, por favor, se você quiser complementar alguma coisa, esteja totalmente à vontade, tá? Beleza, Bom, tranquilo. O primeiro aqui que a gente enxerga, pessoal, é visibilidade e controle sobre tudo que é SaaS. Eu acabei falando sobre esse ponto, né, em alguns slides anteriores, de tudo aquilo que é risco para o seu negócio. Então, assim, risco de uso de aplicativos em nuvem, que você não tem visibilidade, né? Então, isso é um caso de uso que a gente pega muito nos clientes hoje. Bruno, eu não tenho informação nenhuma do que acontece na minha rede. Eu preciso de uma ferramenta que vai me dar essa visibilidade, né? Então, isso é o que a gente ouve bastante no nosso contexto aqui. Então, esse aqui é esse aqui é um ponto. Instâncias de aplicativos em nuvens não gerenciadas, né? Então, aqui a gente está falando de risco de um aplicativo que está na nuvem. Aqui são instâncias de aplicações, né? Que não são gerenciadas por vocês. Muitas vezes, repositórios de compartilhamento e entre outras. Aplicativos pessoais na nuvem. Então, vamos supor que você tem ali, vou colocar um exemplo aqui, tá? O OneDrive da Microsoft como sendo o seu provedor oficial, mas o seu usuário tem um OneDrive pessoal dele, né? E ele quer movimentar algum dado para esse OneDrive pessoal, porque ele não quer, de alguma certa forma, ser visto compartilhando um dado que eventualmente não poderia, tá? Então, esses também são casos de uso que a gente acaba pegando no dia a dia. Atividade de riscos e exposição de dados. Esses dois aqui também são muito elencados, e aqui a gente até pode colocar aqui como um ator de todos esses casos de usos o próprio usuário, né? Então, ele está acessando muitas das vezes esses recursos, expondo os dados, né, expondo uma atividade de risco por não entender, não ter essa informação muito bem concentrada do que é importante, né, ou de que é relevante para o negócio,
será que realmente eu posso compartilhar uma planilha de pagamentos num dispositivo que não é pessoal, um dispositivo que é pessoal meu, mas eu não tenho acesso àquela informação? Então, são casos de uso que a gente olha e enxerga muito no nosso dia a dia quando a gente fala de SaaS. O segundo caso de uso, e está muito elencado isso daqui, então, como eu coloquei como ator, o usuário, né, seria esse coaching, né, a gente educar melhor o nosso usuário a utilizar de forma mais construtiva as nossas ferramentas, né, ou aquilo que você tem dentro do seu contexto. Então, criar bons cidadãos digitais, né, então, ter ali as palestras, ter ali os incentivos educacionais com relação à segurança, né, orientados para o contexto. Então, sim, a gente vai falar bastante de contexto, porque a gente não quer ser uma empresa vista no mercado como, putz, é o cara que vai bloquear tudo, é o cara que vai liberar tudo. Não, eu quero entender o seu negócio, eu quero participar desse entendimento nesse contexto. Então, fazer um coach orientado para o usuário do contexto. Senhor usuário, será que você pode realmente compartilhar isso daqui? Vamos utilizar ferramentas que são próprias da empresa, né? A gente evita, assim, vários riscos, tanto para você quanto para a empresa. Então, isso aqui é importante, né? Um aviso suave versus diretamente um bloqueio, né? Então, no primeiro momento, olha, vamos avisar os nossos usuários, dizendo, olha, você está compartilhando uma informação que tem um dado que é privilegiado, né? Que é confidencial. Tem certeza que você quer fazer isso, né? Isso já mostra para o usuário que ele está sendo monitorado de uma certa forma, mas você não bloqueia de cara, né? Muitas das vezes, as ferramentas de antigamente, por exemplo, a gente via muito esse contexto, né? Ou eu libero a porta, ou eu fecho a porta. Não tem meio termo, né? Não estou olhando para o contexto de fato, estou simplesmente liberando ou bloqueando o acesso. Então, a gente quer ser uma forma mais branda, né? Nesse contexto. Redirecionar para o aplicativo sugerido. Então, assim, olha, vamos, né, fazer uma autenticação aqui através de uma aplicação que a gente tem contratada, para realmente identificar que é você o usuário, de repente você não foi vítima de um assalto virtual, vamos dizer assim, né, das suas credenciais, e exigir uma justificativa, né, como eu comentei. Por que você está fazendo isso? Qual que é o objetivo disso? O seu gestor sabe disso? Né, você tem a sua autorização do seu gestor para você compartilhar certas informações? Então, isso aqui é um segundo caso de uso que a gente pega muito no nosso dia a dia. O terceiro caso de uso, que vem crescendo bastante também, é o acesso seguro a aplicativos privados, né? A gente tem um contexto aqui, uma nomenclatura de ZTNA, Zero Trust Network Access, que as empresas elas vêm se adaptando muito mais a esse contexto no dia de hoje, né, nos dias atuais. Se a gente reparar lá no início da apresentação, quando a gente falou de trabalho híbrido, né, a gente tem muito esse contexto hoje habilitado para esse terceiro caso de uso. Por quê? Muitas das vezes as empresas elas estão, e a grande maioria eu diria ainda, né, porque é um conceito novo para o mercado e a gente está começando a se adaptar a isso, é você fechar uma VPN para acessar a aplicação, né, com a forma mais tradicional que existe hoje. Eu não estou dizendo que essa forma tradicional era errada ou é errada, não é isso. O contexto é diferente, né? O Zero Trust Network Access ele traz uma visão diferente de acessar uma aplicação. Com isso, a gente traz grandes benefícios. Redução de link, redução de acessos não permitidos a determinadas pastas não permitidas, a redução de vulnerabilidade com relação aos ataques à sua rede. Então, quando você abre um link de VPN, você está exposto muitas das vezes ali a ser atacado, né? Então, o conceito de acesso seguro a aplicativos privados é eu conectar esse usuário diretamente à aplicação. Então, eu não estou passando por nenhum túnel de VPN, eu não estou fazendo nada. E todo esse movimento aqui, né, ele está sempre ligado ao New Edge, que o Bruno Rosa comentou conosco, passando por todas as tratativas de informações de segurança nesse contexto, tá? Então, eu não estou expondo a minha rede à internet, eu não estou expondo a minha rede ao usuário, eu não estou expondo todo esse contexto, eu estou simplesmente ligando um usuário diretamente à aplicação que ele precisa acessar. Então, vamos supor que é o usuário de finanças, né?
ele precisa acessar ali o SAP, por exemplo, que é uma ferramenta de finanças. Esse cara não precisa acessar a aplicação do marketing. Não tem, né? São áreas totalmente diferentes. Então a gente acaba vendo muito esse caso de uso crescer nas empresas atuais, principalmente pela questão do trabalho híbrido, tá? E sem contar na experiência do usuário tem quando ele conecta uma VPN, muitas vezes fica lento o acesso dele, demora para acessar a aplicação, e com o conceito de ZTNA a gente reduz isso, né? Porque a gente não tem necessidade de um link de internet dedicado para acessar essa aplicação. O quarto caso de uso que a gente enxerga muito hoje, que está linkado ao primeiro e ao segundo, né, e consequentemente também ao terceiro, seria proteger os dados em qualquer lugar, né? Então, assim, olha, o seu usuário está manipulando um dado da máquina dele para a internet, para uma nuvem exposta, ou ele está fazendo um download de uma nuvem dele para a máquina dele, enfim, através de correio eletrônico, através de e-mail, independente de onde o usuário esteja trafegando esse dado, nós estaremos monitorando todo esse fluxo de informações. E também, independente do tipo de arquivo, né, que esteja trafegando ali, ou extensão, e etc. A Netscope hoje ela tem uma ferramenta de DLP muito robusta, que vai olhar para as principais normativas do mundo inteiro, né, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, com templates já bem criados, bem construídos. Então a gente consegue ajudá-los também nessa parte, e é um caso de uso que a gente enxerga no nosso dia a dia muito corrente. O quinto caso de uso aqui seria a questão das ameaças, que a gente acabou comentando um pouco antes, né? A gente fala de ransomware, phishing, sites maliciosos, aplicativos de nuvens arriscados, né? E as próprias ameaças internas. A gente acha muitas das vezes que as ameaças, como eu comentei, elas só vêm ali através do endpoint, ou sei lá, um ataque direcionado, né? O seu firewall não funcionou, não bloqueou a porta X. Mas não, a gente enxerga que os ataques cada vez mais estão sofisticados, e os atacantes, né? Eles têm criado formas de manipular ali as informações, não só antigamente um phishing por e-mail que o usuário recebe, acessa o link aqui, você ganhou, sei lá, R$1 milhão, para acessar esse R$1 milhão, clique nesse link. E o usuário muitas vezes, sem imaginar, vai lá e clica e acaba sendo infectado por um phishing, por um ransomware, etc. Mas hoje a gente enxerga esses ataques muito mais customizados, né? E por diversas características e diversos tipos de acesso que estão acontecendo aí. Sites maliciosos, por exemplo, é uma questão ainda hoje, né, muitos usuários acabam acessando sem ter essa informação, sem ter esse feeling, né? Cara, realmente esse site aqui é confiável? Nunca vi, né? Nunca vi esse nome desse site, enfim. Será que eu preciso acessar? E como que a gente consegue, no ponto de vista da empresa, né, para o usuário, proteger tanto o usuário quanto principalmente a empresa, né, de não ser atacado através de uma URL que você não conhece, que você não tem informação, nunca viu, né? Então são mecanismos que a gente vai conseguir ajudá-los também nessa questão de ameaças. E o sexto caso de uso que a gente enxerga aqui também é a parte da segurança juntamente com a infraestrutura convergentes, que é o que a gente acabou de colocar na questão do SaaS, né? Que seria o que a gente, na verdade, quer promover para os usuários, para os clientes, o fácil acesso, né? Então, assim, utilizar de forma fácil as soluções, tanto no ponto de vista de segurança quanto no ponto de vista de infraestrutura, reduzir o custo, porque no final do dia, quando a gente acaba tendo um único fornecedor, né, para atender maior demanda que eu preciso, eu acabo reduzindo custos, tanto no ponto de vista operacional quanto no ponto de vista financeiro. Eu tenho uma única ferramenta para atender toda a minha demanda. Então, assim, eu não preciso de duas equipes separadas dentro de casa para fazer o mesmo trabalho. De repente, uma equipe só ela consegue fazer esse trabalho, então isso vai me reduzir custo operacional no meu dia a dia, e eu posso alocar esse recurso que eu tenho aqui para uma outra tarefa importante dentro do meu negócio, como a estratégia da empresa, para crescer isso também dentro da empresa, acabar promovendo coisas internas. A gente já ouviu bastante desses discursos internos. Olha, eu consegui tirar um recurso que eu tinha daqui, que estava fazendo um trabalho X, alocar ele em outro lugar,
né, e conseguir ter sucesso e êxito nessa movimentação, porque a ferramenta que a gente contratou, o Netscope, me ajudou no meu dia a dia aqui, tá? E uma única plataforma, um único agente, uma única política para todos os casos de SaaS, tá? Então, esses são basicamente 6 casos de usos que a gente contempla dentro de um cenário atual de mercado, que a gente enxerga aqui, tá? Bruno, alguma coisa para complementar aqui, de repente, que você gostaria de falar? Opa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Bruno? Agora sim. Ah, beleza, ficou mudo aqui. Não, tá tranquilo, assim, acho que são 6 casos que a gente, obviamente, a gente tem uma plataforma que consegue cobrir uma série de outras possibilidades, mas acho que esses são casos, como você bem pontuou aí, de alto impacto, né? Então, a gente olhando muito aí para a questão de visibilidade e controle, proteção dos dados, proteção contra ameaças avançadas, a parte de disponibilizar informações do que o usuário está fazendo no dia a dia. E, obviamente, também acho que um caso importante é acesso seguro às aplicações privadas e a parte de infraestrutura que a gente comentou aí com borderless. Então, acho que está bem pontuado aí nesse caso. Tá tranquilo. Maravilha. E, pessoal, para a gente finalizar aqui a nossa apresentação de hoje, eu queria deixar um dado para vocês, tá? Que são os benefícios do valor de negócio da Netscope, tá? E aí, essa frase, ela é verdadeira, obviamente, né? Os seguintes benefícios são baseados em dados reais de clientes da Netscope. Então, começando de baixo para cima, a gente enxerga aqui 85% a gente conseguiu diminuir em risco em segurança, tá? Então, isso daqui, muitas das vezes, para o pilar de segurança, ele é muito importante, né? Que é o risco do negócio. E as equipes de segurança são cobradas por gerenciar riscos, né? Não à toa, né? Tem tantas ferramentas para contemplar isso. Então, a solução da Netscope dentro do negócio do cliente conseguiu reduzir 85% desses riscos na parte de segurança. Consequentemente, a gente conseguiu deixar mais ágil, né, esses clientes, basicamente quase 20%, né, o aumento geral do negócio do cliente através da agilidade. Como eu comentei no caso de uso anterior, né, quando a gente consegue ser mais ágil, ou seja, criar uma plataforma mais simples, com regras que são mais simplificadas para o dia a dia do usuário da empresa, a gente consegue remanejar esses recursos que muitas vezes demorariam tempos para você criar uma regra, uma política e colocar isso em produção, mas de forma ágil a gente consegue aumentar não só o ponto de vista de segurança, mas o todo da empresa, né? A agilidade no todo o negócio da empresa a gente conseguiu fazer com os nossos clientes. E, com certeza, né, como única plataforma, um único agente, concentrando tudo isso num único ponto, redução de custos, principalmente na parte de appliances e largura de banda. Por que appliances? Se a gente pensar num conceito de uns 5 anos atrás, muitas das soluções que nós ofertamos hoje, que nós não necessitamos de nada físico, eram ofertados através de recursos de appliance. Então, você tinha um hardware ali, você tinha que colocar num rack de data center. Então, isso, a gente sabe que recursos de appliance, né, ou de hardware, você tem um período que ele entra em end of life ali de vida e ele precisa ser trocado. Então, é um outro investimento que as empresas acabam fazendo, basicamente depois de 5 anos, você precisa recomprar um appliance porque mudou, porque tem uma versão nova e etc, etc, etc. E com o Netscope você não precisa disso, porque toda a nossa estrutura já está na nuvem e todos os recursos que esses appliances antigamente ofertavam, nós ofertamos da mesma forma, só que sem esse custo extra de um appliance. E na parte da largura de banda, seria por conta da VPN, você não precisar de uma largura de banda específica para fechar uma VPN, sendo que hoje você tem o conceito do ZTNA ajudando nesse quesito também. Então, são dados importantes que a gente coloca para vocês e como isso beneficia o negócio de vocês trabalhando com o Netscope, tá? E para a gente realmente agora finalizar o nosso slide e ficar dentro do nosso tempo estabelecido, tá? São 2 informações importantes, tanto do ponto de vista do Gartner quanto do ponto de vista do IDC,
São duas empresas que avaliam, né, os fornecedores de tecnologia em vários aspectos. Então, a gente enxerga Netscope como líder do Gartner desse último relatório que saiu em fevereiro e também do último relatório que saiu em 2021, do IDC, também como líder nos dois quadrantes, né? São duas empresas super renomadas no mercado, que têm uma influência bem importante nesse aspecto, para mostrar a vocês, né, o que é Netscope e como que a Netscope consegue ajudá-los também nesses quesitos, ok? Perfeito, Bruno, muito bom. Só complementando que o Bruno Rosa, ele colocou um comentário ali no chat, tá? Que ele fala sobre a diferença do SaaS e do SSE. Quiser comentar aí, Bruno? É interessante aqui que eu acho bem legal. Eu costumo dizer assim que é uma assim, por ser engenheiro de formação, né, a gente costuma colocar as coisas muito em formulazinhas, né? E assim, uma forma de apresentar de uma maneira mais simples o que é o conceito do SaaS, a gente fala framework, jornada, né? A gente tem uma série de coisas. Mas eu costumo separar da forma que eu coloquei ali no chat, que é um framework de convergência entre redes mais segurança, ou um conjunto de capacidades de rede mais segurança. Se a gente for trazer para uma fórmula, né, o SaaS seria... O que são os conjuntos de rede? Que o Gartner fala. É o One Service Edge. Traduzindo, SD-WAN. Mas o que é a parte de segurança? É o Security Service Edge, ou conjunto de capacidade de segurança, ou SSE, a proposta que a Netscope coloca. Então, o SaaS é WSE, o SD-WAN, mais o SSE, que é a parte de segurança. Conectividade, mais segurança. Então, a gente vai reduzindo a isso, né? É a abordagem, né, que a gente tem colocado para o mercado. E o mais importante, muitos fabricantes, eles aproveitam dessa oportunidade e acabam colocando isso para um conceito não envolvendo Edge. O Gartner reforça muito isso, que a proposta de um fabricante de tecnologia de conectividade, de convergência, é ser oferecida em Edge. A gente chama o nosso de Neo Edge, obviamente, que é o nosso proprietário, mas simplesmente é uma rede de segurança privada, é uma rede com suas capacidades ali dentro que vai ser oferecida. É a cloud, é a segurança em cloud. Então, isso que é um ponto muito importante, é sempre muito próximo do usuário. É a proposta de uma AWS ter colocado um data center aqui no Brasil, que ele tem essas capacidades de tecnologias e tudo mais, ou uma Azure e tudo mais. Isso é a proposta, é a visão de segurança, né? Você colocar isso em Edge, né? Perfeito, muito bom. Eu acho que é isso, pessoal. Foi muito produtivo o material, a gente vai disponibilizar os material. Vocês querem complementar alguma coisa? Eu acho que de perguntas é isso, né? Não tivemos nenhuma dúvida aqui. Acho que podemos avançar aí. Pessoal, a gente vai disponibilizar o nosso material, como já comentei anteriormente, aí nos canais. E vão compartilhar. Bruno, de novo, obrigado. Bruno Rosa aí, obrigado. Sempre apoiando bastante aí. Obrigado pela força. A gente vai marcar vocês lá nas redes lá e compartilhar um pouquinho aí o material com todo mundo.